Hoje nós tivemos uma falta de energia, entramos um pouco atrasado, mas Deus está no controle e agora você também nos acompanha pela nossa rede social, Facebook, também com canal conectado ao Sagrado. Deus abençoe, querido. Graça e paz. Mais um dia começando. Manhã do dia 20 de agosto de 2025. Você agora também nos acompanha ao vivo aqui no nosso estúdio, aqui da nossa rádio. Vamos orar, vamos falar com esse Deus glorioso. Tivemos amanhã aqui na região de falta de energia, mas já foi reestabelecida, né? Por isso que estamos ao vivo, lógico. Deus abençoe, queridos. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Eu os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Nesse dia eu quero repreender pela autoridade que é no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, Senhor Deus, todo espírito de mágoa, de rancor, todo espírito de inveja, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí. Glórias a Deus. E hoje, nesse dia, eu quero trazer um assunto bem atualizado para nós, um assunto que já preguei outras vezes também. É sobre a cura da sogra de Pedro. O texto está em Lucas, no capítulo 4, versículo 38 e 39, que diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão, Pedro. A sogra de Simão estava com febre e pediram a Jesus que a ajudasse. Ele se inclinou sobre ela e ordenou que a febre a deixasse. E a febre a deixou. Ela se levantou imediatamente e começou a servi-los. Muito bem. Hoje eu quero explorar esse relato poderoso que nos fala sobre a compaixão e o poder de Cristo através da cura da sogra de Pedro. E esse relato não é apenas uma narrativa de um milagre, mas também nos ensina sobre o amor, o serviço e a autoridade de Cristo em nossas vidas. Então, nesse nosso devocional aqui, nós vamos examinar o texto, entender o contexto e a aplicação prática em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Primeiro, o contexto histórico, né, da situação, histórico e cultural. O Evangelho de Lucas é conhecido por sua ênfase na compaixão de Jesus e no seu ministério entre os marginalizados. Lembrando que Lucas escreveu o seu evangelho para os gentios, ele era o médico, é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos. O livro dele ele começa dizendo que após uma pesquisa acurada, pesquisa profunda, ele escreveu tanto o livro de Atos como o Evangelho de Lucas, e ele enfatiza bastante os milagres, né? Lucas, por ser médico. Por ser médico, ele entende que a cura não se daria simplesmente pelo fato da medicina. A cura se realizou pelo fato do Filho de Deus ter poder sobre todas as coisas. Isso é interessante demais, né? Então, a sogra de Pedro representa uma mulher que em muitas culturas antigas era vista como um membro vulnerável da sociedade. A casa de Pedro em Cafarnaum era um local significativo, não apenas para os discípulos, mas também para o ministério de Jesus. A cura que ocorre aqui com a sogra de Pedro é um testemunho da proximidade de Jesus com aqueles que estão em necessidade. É interessante para nós sabermos disso aí, porque Jesus sempre ia de encontro aos necessitados e realizava os milagres, querendo ou não, era
os necessitados que tinham mais fé, já que eles não tinham outros recursos a não ser a fé, igual a mulher do fluxo de sangue, que Jesus, no meio de uma multidão, ele sente que alguém tocou nele, e ele fala, né? Alguém me tocou, e os discípulos falam, mas Senhor, todos estão te tocando. E ele diz, não, alguém me tocou porque saiu virtude. Era uma mulher necessitada, que estava há anos e anos com fluxo de sangue, e ela pensou, se eu ao menos tocar na orla do seu vestido, serei curado. Então, analisando todas as narrativas bíblicas, os mais necessitados também apresentaram um maior grau de fé. Outro caso também atípico é o cego em Jericó, no caminho de Jericó. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto os outros mandavam ele se calar, mais ele gritava e Jesus o atendeu. Então aqui não é diferente. Então vamos fazer uma análise aqui de verso a verso, né? O versículo 38 diz que Jesus sai da sinagoga onde ensinou e curou um homem possesso. Detalhe. Então isso demonstra a continuidade do seu ministério. Ele não se limitava ao templo, mas ia até as casas, trazendo cura e libertação. Bom, ele não limitava-se à igreja, ele não limitava-se a quatro paredes. Ele ia. E no verso 39, fala da cura da sogra de Simão, de Pedro, que é um ato de compaixão. Jesus não apenas cura a febre, mas ele restaura a vida dela, permitindo que ela volte ao seu papel de serva, quando ela se levanta e passa a servi-los ali, ok? E esse ato de levantar e passar a servir é símbolo, mostrando que a cura traz um propósito e um novo começo. Então, assim foi na vida da sogra de Pedro, assim foi na minha vida, assim é na vida de todos aquilo ali. A cura de um milagre traz um recomeço, traz uma visão nova para aquela pessoa, ok? Agora, o terceiro ponto aqui, né, do contexto cultural, é a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus aqui é tremenda. Jesus não faz oração longas ou rituais complicados. Ele simplesmente ordena que a febre a deixe. Então isso demonstra a autoridade que Jesus tem sobre a doença e a natureza. Então ele é o Senhor da vida e também é o Senhor da morte. Porque em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, ele tem as chaves da morte. Ele possui a chave da morte e do inferno. Então, e essa autoridade é um tema central em todos os evangelhos, em todo o Novo Testamento. Ok? Então, muitas das vezes, espera-se uma oração longa, aquela coisa toda, com bastante eloquência, e Jesus chega simplesmente e fala, levanta-se. João, na entrada do templo, Pedro entrando no templo, está o homem ali, ele fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta. Hoje espera-se que a pessoa faça uma oração eloquente, aquela coisa toda, e a Bíblia não mostra nada disso. A Bíblia diz simplesmente que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobraria, toda a língua confessaria que Jesus é Senhor. Não é pela eloquência do homem, é pela autoridade que há no nome de Jesus. Não é pela aparência do homem, é pela autoridade que há no nome de Jesus. Não é pelo nome da denominação, mas é pela autoridade que há no nome de Jesus. Não é pela simpatia, é pela autoridade que há no nome de Jesus. Pastor, como é que nós podemos tomar isso na aplicação prática, no dia a dia? Primeiro, a necessidade da intercessão. Quando Pedro e os outros pediram ajuda a Jesus, eles demonstraram a importância da intercessão, interceder por alguém. Colocar a vida das pessoas nas mãos de quem realmente dá a proteção. Eu gosto muito nas minhas orações citar e colocar as pessoas como criatura nas mãos do Criador, porque quem cria protege a sua criatura. Então, em nossas vidas, devemos interceder uns pelos outros, trazendo nossas necessidades diante de Jesus. Então, que possamos ser uma comunidade de fé,
uma família de fé que ora pelos enfermos, pelos que sofrem e pelos que precisam de ajuda. Simples assim. Bom, e a outra situação foi o serviço como resposta à cura. Por quê? Porque após a cura, a sogra de Pedro não ficou parada. Ela se levantou e começou a servi-los. Então isso nos lembra que a cura de Cristo em nossas vidas deve levar a um serviço ativo. Aí vem aquela pergunta, né? Como é que temos respondido às bênçãos que recebemos? Estamos servindo ao próximo? O serviço é uma expressão de gratidão e um reflexo do amor de Cristo por nós e em nós. Ou muitos, quando recebem a cura, saem testemunhando de si mesmo. Não sai pregando, falando daquele que foi o responsável direto pelo milagre. Mas fala de si, da sua fé, disso, aquilo. Mas Deus, Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Ok? Terceiro ponto aqui é a autoridade de Jesus em nossas vidas. Precisamos reconhecer a autoridade de Jesus em nossas vidas. Muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados por doenças, problemas financeiros ou relacionamentos quebrados. Mas Jesus, Ele tem poder sobre todas essas situações. É por isso que devemos confiar nele, entregar o caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então, confiemos nele em nossas lutas, sabendo que ele pode trazer a cura, a restauração, a libertação, ele pode trazer vida aos projetos que foram sepultados, ele pode ressuscitar esses projetos, a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o quarto e último ponto é a inclusão de todos. A cura da sogra de Pedro também nos ensina sobre a inclusão. Né? Jesus não faz distinção, ele não faz acepção de pessoas. Então ele cura uma mulher, mostrando que o amor de Deus está disponível a todos, independentemente de seu estado social ou gênero. Como igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Então nós devemos refletir essa inclusão em nossas vidas, começando dentro de casa, na família, acolhendo todos com amor e compaixão. Estamos vivendo dias, e a tendência dos dias é ficarem mais difíceis, né, em relacionamento e amor, que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então precisamos trabalhar essa inclusão. E qual é a ferramenta da inclusão? O amor. O amor ele é o responsável pela inclusão. A falta de amor é o responsável pela exclusão. Ok? Então eu quero concluir aqui nessa manhã, com você que está me ouvindo através da nossa rádio, com você que está me vendo também e ouvindo através do Facebook, né? Que quando nós refletimos sobre a cura da sogra de Pedro, nós somos lembrados da compaixão de Jesus e da sua autoridade. Então que possamos ser uma família, uma comunidade, um povo, uma nação que intercede, né? E serve e reflete também o amor de Cristo. Nós precisamos interceder, servir e refletir o amor de Cristo em nossas vidas. Então que a nossa resposta a todas as bênçãos que recebemos seja um coração disposto a servir. Então que a cura, né, que Jesus nos traz transforme a nossa vida e nos mova a agir com amor e com fé. Porque Jesus age comigo e com você através da nossa fé, pelo amor que Ele tem ao seu Pai e a cada um de nós. Por isso que Ele deixou os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo.
Lembrando que Paulo fala, né? O dom supremo é o dom do amor. Queridos, que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, te dê um dia alegre, te dê um dia próspero. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Entrega esse dia ao Senhor e confia nele e ele trará grandes bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos seguirão os que creem. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, a não ser por mim, disse Jesus. Amém? Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco,